Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha no nosso canal Mário Baraçal Oficial. Hoje mais uma gravação de Cara ou Coroa, essa edição. Nós vamos conversar com ex-jogador do Santos Futebol Clube, campeão paulista, campeão também em Toulon pela seleção brasileira, Toninho Vieira. Tudo bem, Toninho? Graças a Deus tudo bem. Um pouquinho mais velho, mas Um pouquinho só, né? a cabeça ainda está funcionando direitinho. É uma satisfação estar aqui contigo, Mário. Antônio Carlos Pires Vieira. A gente não fala toda hora porque todo mundo conheceu aquele jovem que veio lá de Uberlândia, campeão paulista, foi campeão também no Equador, foi campeão pela seleção brasileira em Toulon, lá com Marola. É só Toninho Vieira. E na época, eu me lembro muito bem, eu ainda comentava com você, começaram a pensar, por que Toninho Vieira? Porque tinha o Toninho Silva, né? Não, na época da base só tinha Toninho Silva, depois apareceu Toninho Carlos, Toninho Oliveira e tinha mais outro Toninho que eu não me recordo agora, mas tinham 4 ou 5 Toninhos, foi uma confusão danada. E aí acharam melhor, quem falou Toninho Vieira? Acho que nessa época acho que foi o Formiga, porque eu tive um pouco mais de contato na época que eu cheguei no Santos, que o Formiga era mineiro também, então já pegou o primeiro nome e o último. Apesar que depois teve um Toninho Vieira também, não sei... Ah, eu não me lembro. Não. Só você. Não, era Toninho Vanusa, que é do Palmeiras, tá. lembra? Mas também Vanusa, né? Não tinha fala nada. A verdade, fala a verdade, Vanusa. Como cantor era bom, mas não combinava muito não com o futebol. combinava. Não combinava muito com o futebol. Toninho Vieira, Toninho Silva fica legal, mas Toninho Vanusa... mas foi pra ainda diferença. bem que não era você, hein? Tá doido. Aí já, mineiro não dava pra chamar, senão não ia dar certo no futebol. Rapaz, é demais. Eu lembro a vocês que a gentileza é da Gessolar, lá do Alcides. A Gessolar é construtora há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50. E lá é o Alcides pai e filho também. Olha que maravilha. É Gessolar. Um abraço pro pai e pro filho. Bem, vamos seguir um pouquinho o roteiro? Eu já comecei não seguindo. A gente sai sempre do roteiro, é lógico, né? É um papo... Mas vamos lá. O seu nome inteiro? Antônio Carlos Pires Vieira. Antônio Carlos Pires Vieira. Pode falar aí mais perto, fale alto. Com certeza. Entendeu? Como santista. Dia, esse ano que você nasceu, Toninho? 22/4/1959. Então você já fez aniversário. Fiz agora, 22 de abril, 63 aninhos. 63. Mas ainda é novo, porque agora também, para ficar velho, tem que ser depois de 75, né? Ah, com certeza. Eu acho que gente, quando era moleque, não. Eu me lembro que falavam, olha, em 2000 anos, como é que é? Em 2000 chegarás, em 2000 não passarás. Não era isso que a gente ouvia? Tinha algum dito mais ou menos. Mais ou menos assim. E também, quando chegar, eu era moleque, quando chegar nos 50 anos, são tudo velhos. Passa rápido, né? A gente tá falando da base agora do Santos, eu ficava com medo de chegar no 30 anos, 35 e terminar a carreira. Hoje nós estamos falando de 63 anos, né? É novo ainda, é novo. Hoje mas é assim, não, tudo bem, a parte idosa, vamos dizer, eles falam idoso, começa aos 60, né? Isso por causa da lei. Lógico, 60 já é uma idade que passou dos 50, com certeza. Mas hoje mesmo, pelas condições, pelas vitaminas, pela situação atual, evolução dos tempos, é depois de 75 anos que tem que ter realmente uma preocupação, né? Não, com certeza. A gente tem que começar a se cuidar. Agora, né? Com 60, ter todas as prevenções aí com relação a esses primeiros sintomas que aparecem, né? Com relação urologista. Você gosta do urologista? Não sou muito fã, não. Colesterol, triglicéridos, pra gente não ser surpreendido. Fora isso... O meu tá alto. Pois é, esse aí que é preocupante. A gente tem que tomar cuidado porque... Hoje em dia a medicina está ajudando muito os médicos, né? E a gente que está chegando nessa idade e quer chegar bem, né, Mário? É verdade. Você continua fazendo atividade física? Com certeza, adoro fazer atividade física, reencontrar com os amigos que jogaram futebol, brincar uma bolinha. O que você faz? Como é que é o teu dia a dia? Bem, normalmente eu faço umas 3 vezes por semana, eu faço academia. Ou se não, dou uma corrida na praia. Que hoje em dia também... Tá correndo já ou tá trotando?
Eu troto de vez em quando e dou e caminhada também, porque eu acho que o importante, não adianta a gente chegar nessa idade e eu querer Não, fazer as sim. atividades que eu fazia alguns anos atrás. Não Então, tem como, não né? tem como. Então, acho que 30 minutos aí diário, você dá uma caminhada na praia, que nós temos aqui uma natureza muito, muito boa, a gente dá para viver um pouco mais aí saudável, né? Tinha o meu professor na época que eu fiz a educação física, ele falava, todo mundo, isso daí há 25 anos, todo mundo vai para a academia, e ele estava certo, não precisa ir à praia, é a maior academia que tem. Não, com certeza. E essa praia nossa aqui, ela é abençoada. Muitas vezes o pessoal, quando eu vou para Minas, amigos lá de infância, Toninho, você também mora a poucas quadras da praia lá, você tem uma natureza lá invejável, porque você pode fazer Não, mas não é, atividade. porque a gente acaba indo para a academia, eu falo santista, né, o brasileiro, por causa da motivação, né? Com certeza. E muitas vezes você não quer ir sozinho para a praia. Quando É. você tem um amigo que te acompanha naquela atividade, no horário que você também tem disponibilidade, você faz aquilo mais agradável, né? Mas tem que manter, né? Tem que manter. Hoje acho que a gente não fazer uma Não pode ser sedentário, gente. Não, não dá. Ah, não. E não é só dos 60 anos. Nós estamos falando aqui, mas em qualquer idade. Tem adolescente que é sedentário. Com certeza. Hoje em dia, a facilidade de comida, de restaurantes que aparece aí na televisão, o pessoal que deixa de fazer uma atividade física para se alimentar e tudo. Eu acho que tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer atividade física, comer um bom prato, uma pizza. Eu acho que não tem que ter restrições, desde que ele tenha essa disponibilidade também, essa vontade de fazer uma atividade E física. agora é comida japonesa. Você gosta? Sashimi? Adoro. Sushi, Nossa. Meus filhos adoram também. Quando vem para Santos aqui, a gente fica até na dúvida o que pede para comer em casa, né? Então, comida japonesa é uma das preferidas. O cru eu já não como não, mas a minha família, meus filhos também comem. Acho que eu e a minha filhada não comemos. Mas a gente vai lembrando, né, gente? Uma coisa puxa a outra. Bem, você já falou de ano que você nasceu, você fez 63 anos, dia 22 de abril, signo 22 de touro. de abril. Opa, descobrimento do Brasil, não foi? Exatamente. O pessoal parece que esquece disso, porque estavam lembrando, todo mundo lembra de Tiradentes, mas o descobrimento do nosso país... É verdade. Ninguém comemorou, pelo menos nas redes sociais aí, eu não vi nada. E nós que somos mais ou menos da mesma geração, na nossa escola era dia do índio, era dia de Tiradentes, descobrimento do Brasil, proclamação da República. Essas datas a gente tinha que saber. Cantava o hino também. Cantava o hino, mas a turma está esquecendo um pouquinho. Agora ninguém canta nada. Canta essas músicas da rap aí que a gente muitas vezes não consegue nem entender. É verdade. O rap tem músicas bonitas, gente. Tem. Mas tem muitas que, pelo amor de Deus, hein? É uma porcaria, como diz o outro. Fica não, difícil. É verdade, fica difícil. Fica difícil de apreciar. A gente... independente de idade. Bem, Estado Civil... Casado há 40 anos. 40 anos. Com a dona Rosana Vieira. Rosana, tá certo. Você casou aqui em que mês? Eu casei em fevereiro, 19 de fevereiro de 1982. 82. 19 de fevereiro é o dia que eu faço aniversário. Oh, que maravilha. Eu também tenho mais ou menos isso daí. Mas foi em setembro. Bem, vamos lá. A família, o nome dos pais? Simeão Pires Vieira e Maria Cândida Vieira. A esposa você já falou, pode repetir. Rosana, só para dar uma badalada, tá certo? Ele vai chegar em casa e você vai ficar contente. Rosana Vieira, Rosana Bernardino Carmo Moraes Vieira, o nome grande. Agora ele falou certo, você viu, né? Eu cobrei o cidadão, ele falou certo. Senão eu vou ter uma cobrança em casa. Cobrança é apanhar, viu, gente? A gente apanha. Você vai ficando... É verdade. Os filhos... Rafael Vieira, Bruno Vieira e Gabriele Vieira. A Gabriela também fez patinação? Faz patinação. Faz ainda? É professora lá no Regatas. Foi participar de um campeonato agora na Argentina. Os 2 alunos dela ganharam a medalha de ouro. Então é uma menina muito competente naquilo que faz. Mas ela também chegou, foi campeã. Ganhou medalha que nem o pai. Ela foi bem mais do que o pai, porque ela foi bem Fala um competente. pouquinho dela. É o xodó da casa, né? Os dois filhos mais velhos são homens, né? E no começo todo mundo achava que iam ser jogadores de futebol, mas
Eu não forcei muito porque eu achava que era uma profissão muito ingrata, então eu dei o apoio mais para que eles estudassem, graças a Deus, acho que eles tomaram, Para que ele escolhesse o caminho, né? com certeza. E ela sempre patinou. Sempre até Lembrando o nome? Gabriele Vieira. Gabriele. E ela ganhou muitos títulos? Ganhou títulos brasileiros, internacionais, viajou o mundo inteiro. Todo ano vai para os Estados Unidos para aprimorar lá as técnicas na patinação. Então, é uma menina que vive 24 horas nesse esporte que ela começou aos 6, 7 anos. E ela está ensinando hoje aonde? No Regatas. No Regatas. Desculpa, no Saldanha. Saldanha, é tudo que ali. são do lado. É um do lado do outro, não tem Clube problema. Regata Saldanha. No Saldanha. Saldanha. Tá no pique lá e quem quiser patinação... Patinar é só procurar. Eles têm outros professores que atuam com ela, o Cadu, o Gustavo, a Bianca. Então, eles têm um grupo lá que são campeões brasileiros direto. Que beleza. Estão de parabéns, viu? Porque são santistas, além de ser filha do meu amigo aqui, mas são santistas. E em Santos tem muita gente boa, né? A gente tem que valorizar e mostrar isso. Por causa disso que a gente começa a falar, né? E explicar um pouquinho. O teu signo? Touro. Touro, é o signo do Mário Renato. Olha que maravilha. Escolaridade, vamos ver. Você começou a estudar onde? Você veio para cá novinho, mas você estudava lá em Uberlândia. Uberlândia, eu estudava no Colégio Estadual de Uberlândia. Aqui em Santos, eu cheguei aqui, já estava no primeiro colegial, terminei o colegial no Ateneu Santista, que ficava ali perto, que formava você saía técnico em Química. Eu me lembro. Lembra? Ali pertinho, né? na Carvalho de Mendonça, quase com o Canal 2. Ele também estudou lá no Santista, também se formou. Ah, foi? Foi, que coincidência. Ainda está, viu? Ainda está vivo. Ainda está vivo o Santista. A gente fala isso porque tem várias escolas em Santos que acabaram fechando, principalmente depois, durante essa pandemia de 2 anos, que foi uma coisa terrível. Também pelas situações, né? A gente fala em situações, a gente lembra que sempre foi difícil, gente. Sempre foi difícil a vida, fala a verdade. Com certeza. Que agora todo mundo fala, mas isso está subindo, aquilo, mas sempre foi difícil. Com certeza. Tivemos dificuldades ali em todos os setores. Na nossa época, nós estamos falando da década de 70, depois 80, mas só vai mudando. O combustível sempre era caro. Com certeza. Tivemos dificuldade com alimentação, cesta básica, que aumentava direto, salário mínimo. Então, a coisa, hoje em dia, tá certo que a atualidade hoje em dia... Então, guerra aqui lá fora, pandemia, essas coisas todas, né? Mas tiveram outros motivos nas nossas épocas também. Porque compravam um carro em 12 meses. Hoje você compra em 70, 80, 90. É verdade. Hoje tem facilidade, junta uma renda familiar e compra, sei lá o quê. Estão facilitando muito essa aquisição desses bens, né? Então mudou nesse sentido, mas o pessoal fica, esse ano político, então ficam falando muita besteira. Para a gente não interessa o fulano ou ciclano. A gente pede a Deus que quem ganhe comece a acertar a casa, ou quem der sequência, não importa. Né? O importante é que comece a acertar a casa, acerte a casa e ajude todos os brasileiros. Com certeza, que o brasileiro tem uma condição de vida melhor, né? É isso aí, porque agora que todo mundo fala que está ruim, eu lembrei, é o que eu falei, uma coisa puxa a outra. E depois do Ateneu Santista, você se formou... Técnico em Química. Formei em técnico em Química. Aí estava tentando entrar na faculdade de Engenharia, não conseguia. Aí fui fazendo uns cursos alternativos. Entrei na Educação Física, também fiz uns 4, 5 meses, não completei. Entrei em Administração de Empresas. Na Seuban. Isso, na Seuban. Depois entrei em Matemática, que era na Santa Cecília, que eu queria... talvez eu consiga uma transferência para Engenharia. Aí, finalmente, entrei na Engenharia Civil, que era o meu sonho de infância. Mas também não concluiu. Não concluí. Né? Não concluiu por causa do futebol. Futebol não me dava a possibilidade de estudar aquilo que a engenharia precisa, né? É um curso bastante árduo, bastante difícil, então acabei trancando a matrícula e nunca mais fiz. Mas depois que você parou de jogar em que ano? Eu parei de jogar em 1989 no Equador. 1989 para 90. Aí depois que você parou, estou falando em estudos, né? Que você foi fazer Direito. Aí fui fazer Direito. Você fez Direito aqui em Santos? Aqui em Santos, na Unimes. Na Unimes. Aí fiz uma pós-graduação em Direito Esportivo também. E
É o curso que tá me dando a base, né, para muitas. Não estou atuando direto na área de direito, mas me dá uma condição na área esportiva que eu trabalhei, na área de peixe, né, pescados lá, que eu trabalhei 20 anos. Então, me deu uma sustentação muito boa em todos os setores. Com a gente, quando fala em peixe, lembra do Vicenzo. Vicenço de Gregório, Vicentão. Aí, rapaz, esse aí foi um Santista, dos amigão, amigos, exato. Grande amigo. Eu gostava do Santos, a gente estava... E eu trabalhei com peixe, então eu tive um contato com ele, assim, quase que semanal. Ele te orientou bastante? Me orientou para não entrar nesse ramo de atividade, mas eu não escutei, então sofri um pouquinho durante 20 anos nessa atividade. A tua religião qual é? Católica. Apostólico romano. E é praticante? Era mais. Atualmente a gente... Agora a missa pela televisão? Missa pela televisão. Algumas vezes vou na missa ali perto de casa, na igreja da Pompeia. Via muito na São Judas, na época do Padre Chiquinho. Padre Chiquinho. Então chego em Minas, lá minha mãe me cobra muito. Você tem ido na igreja? Eu falei, mãe... Aí ela me pega, vamos para assistir a missa. Aí eu vem aquele... Mas é sempre bom. O importante, né? É isso aí. E curtindo. Porque é tudo muito rápido, né? Sopro. A nossa vida é um sopro. Com certeza. Passa rápido demais. Como passa rápido, né? Nas lembranças nós estamos falando de 40 e tantos anos atrás, já... E daqui a pouquinho... E a gente não esquece, né? Não esquece. Tem gente que não lembra de nada. Que isso, não é verdade? Graças a Deus, aqui em Santos, a gente tem muitos amigos aí que a gente, de vez em quando, se encontra na praia, a gente fica... Quando olha no relógio, já passou uma hora, a gente relembrando passagens aí no Santos. E falar em Santos, vamos falar agora, depois da religião, falar um pouquinho da sua profissão. A gente vai chegar atualmente, mas vamos lá. Lá no início, aí você veio de Uberlândia, o Chico Formiga te recebeu, o técnico era o Olavo Martim, das equipes juvenis, você treinou, ele achou você magérrimo. Gente, eu também era magro, mas ele não mandou embora, não. Ele dava entrevista para mim. Eu não tive a mesma sorte. Eu era bem mais magro que você. Era bem mais, né? Aí ele falou, essa é a história, né? Aí ele falou para você voltou para Uberlândia, se alimentou com a sua mamãe e depois de um ano retornou para o Santos. Foi isso? Exatamente. Retornei já um pouquinho mais forte, algumas gramas a mais, nada de extraordinário. Tão substancial, mas tive a felicidade de ser aprovado na peneira. Aí meu sonho começou a realizar, né? Me alojei no Santos, morei ali de 2 a 3 anos. Você ficou quanto tempo no alojamento? Eu fiquei, acho que, de quase 3 anos. Os seus pais chegaram a vir para cá ou não? A sua mãe sempre ficou em Uberlândia? Teve uma época que eu estava no profissional que eu trouxe eles para passar um ano aqui comigo. Meu pai já estava aposentado, já não tinha uma atividade fixa aí em Minas, e aí eu convidei para que eles passassem uma temporada comigo, e foi na época que eu estava namorando um pouquinho mais sério com a Rosana, então a gente... Na década de 80. 81, mais ou menos, aí eles estiveram aqui, mas pegaram um ano que choveu demais em Santos, e lá em Minas é muito calor, um tempo mais estável, então não se adaptaram muito aqui em Santos, não. Ficaram um bom tempo e depois voltaram para lá. Retornaram e deixaram a casa deles lá, né? Só fecharam então foi retornar e voltar pro mesmo lugar. E ele, toda a mão, ia ver o filho jogar? Direto. E não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Esses jogos todos transmitidos aí, então... Pay-per-view ou pela televisão? Não tinha isso naquela época, então ele... Quando tinha clássicos aqui em São Paulo, ele pegava o ônibus lá e sempre estava me fazendo uma surpresa aqui. Aí pelo Juvenil B foi o seu primeiro título? Foi meu primeiro. Não, eu tive o título santista aqui no Juvenil C, né? Que não era um título muito... Mas pelo Juvenil B, que era na categoria... Pelo Juvenil C, qual foi o título? Foi o título santista aqui. Santista. Campeonato Santista de futebol. E venceu contra quem? Eu não lembro se Puxei agora, hein? Não, mas eu acho que foi Portuários. Portuários tinha um time muito bom. Sempre teve, né? Naquela época, então, nem se fala. A maioria dos jogadores lá tinham condições de jogar no Santos. E era
Era uma disputa muito forte, e jogadores de alto nível lá, então foi Aí depois você foi campeão pelo Juvenil B. Juvenil B, jogadores muito Jogava no C, foi promovido para o B. pro B. E do B eu não tive nem a passagem pro A, porque aí dali para frente o Formiga, né, veio pro Santos e a gente puxou uns 5, 6 jogadores da base e com 17 para 18 anos a gente já estava no profissional. Aí foi você. Foi Peter, Claudinho, Célio, Zé Carlos, quem mais? Rubens Feijão. Rubens Feijão, né? Acho que tá na Alemanha, né? Porque a gente não consegue falar com ele. Que dificuldade de encontrar. E ele era muito meu amigo. Então, tem vezes que eu tive na Alemanha, né, trabalhando no futebol, tive em Hamburgo, e eu Procurou ele. procurei, e tinha brasileiros vivendo em Hamburgo, ele falou, ele mora em Colônia aqui, fica tantos que, mas não tive a felicidade de encontrá-lo. Espero ainda. O dia que encontrar, eu vou te avisar para a gente bater um papo junto. Tem Legal. Rubens Feijão, faz tempo. Tanta gente Rubens boa. de Jesus, o nome dele. Nossa, fizemos muita farra junto. É terrível. Bem, e aí depois disso, depois do Juvenil B, você subiu em que ano mesmo? Foi em 77 para 78. Tá. Aí você já subiu, esse time começou a jogar. E depois é que se transformaram nos meninos da Vila, Os meninos né? da Vila. A gente começou a jogar um futebol muito alegre, muito solto. O Formiga deixava a gente muito à vontade dentro de campo. E os profissionais nos davam uma freada, os mais antigos, né? No caso, Nelsinho, Joãozinho, Neto, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, que era titular naquela época. Então eles freavam a gente, tem que marcar, não pode ser desse jeito. Mas aí a torcida começou a nos abraçar e nos aplaudir, deixar a gente bastante à vontade, até que a coisa foi acontecendo naturalmente. Então, Você teve ajuda de bastante gente, né? tive. E olha aqui, de vez que a gente tem que... E pessoas do bem, como Do bem. o Corró. E outra coisa, e você sabe, até hoje também, muitas vezes aproxima muita gente errada, né? Quer te levar para outro lado. E o futebol, não tanto como agora, mas a gente tem que ter aquela condição de descanso, de alimentação, para você desenvolver o melhor futebol. E graças a Deus, eu ia muito na igreja São Judas Tadeu ali, com o padre Chiquinho. Então eu tive amigos assim que graças a Deus, me ajudaram a caminhar para o lado certo, para o caminho certo. Porque o que ele está falando é o seguinte, não é só hoje que tem aquelas pessoas que querem levar os jovens para mau caminho. Isso daí sempre tem, né? E ele foi bem direcionado. É isso. Graças a Deus. Eu tive uma base familiar muito forte em Minas, com meus pais e irmãos. Então, quando eu vim para Santos, eu tinha esse propósito depois que passou aquela surpresa de estar jogando no time do meu coração, aí eu falei, agora eu não posso também, né? Ganhando um bom dinheiro, né? Não era que nem hoje, mas ganhava um bom dinheiro. E estava num time realmente de uma expressão e no sucesso. Então, tinha que ter cabeça, né? Com certeza. Que tem gente que não tem cabeça, acabou se perdendo. É verdade. E hoje em dia acontece muito isso. Um pouquinho mais de dinheiro. Hoje é pior conta, ainda, né? Pior, porque as facilidades que tem, é muita coisa para se fazer fora de campo. E quando se tem muita atividade fora de campo, dentro de campo você não consegue, que ali dentro de campo, meia hora a mais no treinamento, na academia, ou batendo uma falta, ou batendo, né, fazendo alguma jogada diferente. No dia do jogo, essa diferença que você teve de treinamento vai surtir efeito no dia do jogo. E aí depois depois que passou 70 e poucos, em 78 estavam jogando, 79 foi campeão. E depois, esse foi o seu grande título no Santos, assim de início? De início. Aí depois, no outro ano, a gente foi vice também paulista, né? Aí fomos vice também brasileiro em 82. E nesse inteirinho eu fui convocado para ser eu, o João Paulo e o Marola para a Seleção Brasileira de Novos. Que foi em Toulon, na França. Que foi, a gente conquistou o título lá. Então, eu vou dizer uma coisa, não tive tantos títulos no Santos. Fui para o Equador depois, mas... Como não teve título? Teve sim, foi não, campeão digo paulista. Assim, porque muitas vezes alguns jogadores tiveram mais títulos, mas o título que eu tive no Santos, isso aí para mim foi... tem um marcante, amigo, né? Marcante para mim, para minha família. Para o Santos. Para o Santos, meus amigos em Minas. Eu tenho amigos daquela época de hoje, pessoas mais velhas, um pouco mais novos, que a gente fala como se estivesse relembrando assim de ontem, coisa que aconteceu há pouco tempo. Então,
me marcou muito e até hoje eu me sinto honrado de ter conquistado esse título e estar aqui na cidade até hoje, torcendo meus filhos, meus netos, todo mundo admira o Santos, então é uma satisfação muito grande. É verdade. Quer dizer, o momento mais importante inicial aí na tua vida foi esse título de 79, ou melhor, era de 78, né? 78 que se estendeu até 79, esse título é marcante. Eu acho que... Quando o árbitro apitou, o que você pensou? Nossa. Qual foi a emoção? Porque a emoção a gente é tanta coisa que vem na cabeça, né? As dificuldades que você passou, é um flash que dá e culminando ali... Newton Batata, Juari, João Paulo, Toninho Vieira. Nossa Senhora, e contra um time que do nível de São Paulo, então você quer correr, extravasar para um lado, você não sabe para onde vai, para quem você abraça, porque é tanta gente que ajudou e você não que sabe... está junto. E você não sabe a quem agradecer, porque muitas vezes a gente teve várias entrevistas depois do jogo, durante a semana. É tanta gente que estava junto, amigos ali que te apoiavam nos treinos, que quando você saía, gente que te torceu ali, que, né, uma palavra a mais, a menos. Foi uma correria, eu corri bastante. Ali foi uma loucura, porque a gente não... E a gente era jovem demais, né? O nosso time era muito novo, então a gente, depois de todo aquele tempo lá jogando, a gente teve disposição para comemorar. Eu me lembro muito bem que na época, nesse jogo, o Vitor não jogou, estava contundido, ele foi um dos nossos comentaristas com o Velho Barassal, e o Deminha, pelo amor de Deus, cada vez que o Vitor ia pegar na bola, fala se eu estou mentindo, o pessoal estremecia, né? Todo mundo... Não, o Vitor era um bom goleiro, com certeza. Veio lá de Bagé, que nem o Vicente. Tinha estatura boa. Uma estatura boa, 1,90 m. Nossa. Mas ele não tinha a experiência, a bagagem que tinha o Vitor. Não tinha. O Vitor tinha um nível, veio já um jogador, mas ninguém contava que o Vitor pudesse se machucar. E aí, hoje em dia tem 2, 3 goleiros de nível em todos os times. É verdade, Mas naquela época não tinha, Não tinha. E eu era muito amigo do O terceiro Flávio. era o William? Não. Não, eu não me recordo. Porque o William eu acho que veio depois, né? Veio depois, Veio depois. Não, o William... Não, o William foi antes. Foi antes? Antes, Quem era o terceiro? Foi boa pergunta agora. Porque a gente, no treinamento, a gente sentia que o Flávio tinha uma certa deficiência. Isso. Bola rasteira. Eu, João Paulo, outros jogadores ali, a gente gostava de ficar batendo bola depois do treinamento. Sim. E a gente chamava ele, e ele treinava muito, mas muitas vezes a deficiência, esse era o problema. Então, cada vez eu estava em campo e, sabe, você pega amizade com jogadores, com todo mundo, né? E quando ele ia... Aí todo mundo olhava. E o nervosismo, né? Também, porque no jogo, jogando no Santos, numa final, e ele não tinha essa expectativa de... Talvez ficar ali na Ele reserva. Nunca pensou em entrar. E chega... O nervosismo também... Porque ele não tinha a bagagem para entrar. E entrou e correspondeu, graças a Deus. Nós fomos campeões e tudo. Teve, né, aqui um pouco de nervosismo e tudo. Teve. Mas fez parte. A gente só via jogador evitando de recuar a bola, porque naquela época podia, né? Podia. Né? E preocupado, sempre fazendo a cobertura. 2, 3... Não era impressão minha? Não, é verdade. Era 2, 3 fazendo a cobertura para tomando cuidado para que qualquer bola que sobrasse ali, que ele rebatesse, a gente estava, né? Tava junto. Tava junto. A gente acompanhando, a gente sente, né? É lógico, você vê o jogo, mas você já conhece os jogadores, então com certeza. Você já percebe as situações. As fragilidades, né? Que o Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu certo. Mas eu acho que a gente tem que lembrar, né? O que nós passamos na época. Foi. Porque tinha toda uma expectativa de alguns anos que a gente não era campeão, da geração de vários jogadores que são marcados até hoje. Então, foi um título ali que acho que lavou a alma do torcedor santista. Lavou, com certeza lavou. Aí depois você foi para Toulon. Como é que foi em Toulon? Você lembra? Lembro. Quais foram os jogos que vocês enfrentaram? Nós tínhamos um treinador que era do Fluminense, Nelsinho. E o jogador que jogava na minha posição foi o Cristóvão. Acho que ele foi até treinador do Santos aqui, do Corinthians. E eu estava no começo na reserva. A gente treinava lá na Granja Comari.
E eu falei, caramba, o treinador é do Fluminense, o jogador vai ser difícil. Não vai colocar você para jogar. Não vai jogar. Tinha uns 3 jogadores do Fluminense, mas o treinador era muito sério. Ele viu que eu estava num nível, e num momento melhor que o do Cristóvão. Aí jogamos contra França. Não, França foi a final. Holanda, Alemanha. E o time foi entrosando. E foi ganhando. Foi ganhando corpo e tudo. O time da França era um time maravilhoso. Da Holanda também. Da Holanda nós tivemos uma discussão dentro do ônibus, porque a gente foi no mesmo ônibus para o estádio. Ali dentro já começou, a gente não entendia nada, eles não entendiam, mas os holandeses, tudo meio prepotente, ali dentro já começaram a querer se pegar. Eles são assim mesmo. Aí o que acontece? No dia do jogo, na hora do jogo, a gente usou tudo aqui no treinador. Falou, agora eu quero ver dentro de campo. Vocês são bons de briga, agora vai lá mostrar que vocês são melhor de bola. Então foi E escutar o hino brasileiro, e você sendo... Aquilo mexe, né? Mexe demais. Que é isso? Então, não se compara ao título do Santos, mas foi outro título também que me deixou... Não tinha divulgação, né? Não tinha a divulgação que tem hoje. Hoje. Então a gente veio de lá, e a alimentação nossa também não foi muito boa, emagreci uns 7 quilos lá em hotel comendo uma comida diferente, né? Então, mas foi maravilhoso. Vocês ganharam de quanto da França, lembra? Me parece, não me falha a memória, foi 2-1. 2-1. Acho que foi esse o jogo, mas... Você não fez o golzinho? Não fiz. Mas na parte defensiva ali, eu acho que... Com certeza, é uma equipe, com certeza. Não, porque eu tinha essa... Eu era teu pai cobrava, né? Cobrava, eu era um jogador mais... Eu saía, mas nesse jogo contra a França, o time deles eram meninos que depois foram para a seleção principal, então eles já tinham a certeza, né, jogando na França, que iam ser campeões naquele ano, mas graças a Deus a gente conseguiu levar esse caneco para... E depois você voltou? Voltei, aí já lá não estava no mesmo, não consegui manter o mesmo nível no Santos, teve mudanças, a gente... O técnico não era mais o Chico? O Formiga voltou também, e comigo ele achava que eu já não estava do mesmo jeito que eu estava antes, eu estava um pouco mais forte, estava correndo mais, mas já vieram outro jogador, veio o Dema, que era um excelente, lembra do Dema? Lembro. Aí eu comecei a sair, eu também estava achando que eu queria disputar a posição, mas ter condições de... Aí eu senti que a coisa estava diferente, aí saí emprestado para o Paraná, para o Taquaritinga, e aí surgiu a oportunidade de ir para o Equador. O supervisor da seleção brasileira estava de treinador lá, Antoninho. Aí eu falei, nem conheço onde fica o Equador, porque me chamaram, fiquei lá com minha esposa uma semana, depois completou mais outra semana, 15 dias. Aí voltei, falei que não queria, eles melhoraram a proposta. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos para o Equador. Mas o teu passe não foi vendido? Não fui. Você foi emprestado? Saí livre do Santos. Saiu livre? A coisa estava tão assim, desgastada, a minha relação com o Santos, que chegou... Que coisa estranha, né? Como é a vida, né? E outra, é isso que eu falo, só a gente, eu não, mas vários jogadores... Não, com certeza, é o que eu ia falar, não foi só com você que aconteceu a administração, guardando os nomes aqui, mas o pessoal teve a oportunidade, a gente foi fazer um torneio em Sevilha, eu rebentei lá no jogo, o Rubens Feijão, e o pessoal mostrou interesse. Teve uma época, o Corinthians teve interesse em me levar também. A gente... Você não se empolgou? No Santos nem quis escutar. Me ligou, na época, acho que era Adilson Monteiro Alves, um dirigente lá, me ligou. Eu falei, conhecido ele. Aí, no Flamengo também, era o meio de campo nosso, eu, o Zé Carlos, o Pita, mostraram interesse. Então, o Santos, para mim sair com 23 para 24 anos livre, sem o Santos ter nenhum retorno, eu depois de 10 anos no Santos, então isso aí me deixou um pouco frustrado com o futebol. Você ficou chateado? Fiquei, mas aí no Equador, lá, nossa, o povo equatoriano ama o futebol. O presidente na época não era o Roma, já era outro? Não, já era outro, já passou... Rubens Quintas. Rubens Quintas. Depois de Rubens Quintas. Foi na época de Rubens Quintas que foi campeão, né? Exato. Depois... Aí fui para o Equador, mas aí foi só felicidade. Fui campeão no primeiro ano, vice no segundo, campeão no terceiro ano. No quarto ano também chegamos quase na final. Aí o povo saía na rua, eu não pagava conta de restaurante no Equador. Que beleza. Guardei o dinheiro todo de 5 anos que eu joguei lá, sem gastar nada, assim, sabe quando você vem com... E recebia em dólar. E recebia em dólar. Então foi um descanso, porque ela só treinava, treinava uma vez por dia,
jogava final de semana, então tinha um tempo grande para se recuperar. Minha família, o clima muito bom, cidade boa lá, Guayaquil. Eu tenho um carinho muito especial pelo povo equatoriano. Toda vez que eles vêm jogar aqui, o time de Barcelona, eles me convidam. Já me convidaram várias vezes para ir no Equador, mas essas coisas da vida, eu estou devendo uma visita para ele. É isso que eu acho estranho. Você não é o primeiro jogador que fala isso para mim. De repente, surge aquela falta de interesse no jogador que foi campeão paulista, que tem uma bagagem, foi campeão em Toulon. De repente, entra um dirigente, entra um diretor, entra um técnico, porque, infelizmente, os dirigentes têm influência em cima do técnico. Com certeza. Sempre teve. Eles falam que não. Não, mas sempre teve. Claro que tem. E aí eu acho que o Santos prepara meninos de 9, 11, 13, 15, 17, toda a categoria da base. E muitos desses jogadores que o Santos podia emprestar e ter pelo menos um retorno, não precisa ser retorno milionário, que nem teve com o Neymar, com outros atletas, mas emprestar esse jogador e ter... Eles não dispensam, liberam o jogador, gastaram muito dinheiro com esse jogador para chegar nessa idade, 21, 22 anos. Não sei se precisa ter porque eu acho que, de repente, você foi dispensado assim... Dispensado, não, vamos falar a palavra, liberado, né? Terminou o contrato... Terminou e eu... Mas você tinha 23 anos. 23 para 24. Eu sei, mas estava ainda com a bola com toda. Com certeza. Eu estava... O ápice do atleta profissional, hoje em dia, talvez um pouco antes, mas é 24, 25 anos, quando você está num vigor físico... Legal. Né? E eu olhei para trás e falei assim, nossa, naquela hora... Não falei do Santos, porque a gente sabe que o Santos é uma instituição que é eterna. Não, o Santos é o Santos, é diferente. Agora a gente estamos falando dos homens, eu acho que tem que criar... Do ser humano. Com certeza. Criar um dirigente que vai pegar, um dirigente específico, esses jogadores... Futebol empresa, com certeza, que tem uma visão. Não, e outra coisa, esses jogadores, eles têm que ter um destino. É impossível que dentro do Brasil... essa quantidade de times, e fora do Brasil também, eu estive viajando fora do Brasil, que você possa emprestar, ganhar 50, 100, 200, 500 mil dólares nesses jogadores que muitas vezes não deram certo no Santos ou não tiveram oportunidade. E não acontece isso. Você vê quantidade de jogadores que passam aí pelo Santos e você nem ouve falar, não sabe nem onde está. Complicado, eu acho muito complicado isso. Isso eu me lembro que aconteceu, voltando a falar, com vários jogadores. Com certeza, na nossa época, então, muitos aí o próprio Dema, que foi titular, depois eu saí do Santos. Mas o Dema teve um problema. Também teve uns problemas fora. Teve uns problemas fora isso, né? E aí o que aconteceu? O Dema saiu, é meu amigo meu até hoje, está em São Paulo aí, a gente encontra de vez em quando nessas partidas de ex-jogadores aí. Dos veteranos. Dos veteranos. E junto com ele, que eu fiquei 10 anos no Santos, você via jogadores sair, cadê aqui? E o Santos? Nada, o Santos liberava e nada de recuperar pelo menos parte do investimento, né? Fazer ou moeda de troca ou alguma coisa para recompensar o tempo. É isso que faltou no Santos. É isso que faltou. Eu acho que falta até hoje. Falta até hoje. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo, tá? Na segunda parte nós vamos continuar com esse papo. Gessolar, construtora, 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, 50. Hoje estamos recebendo no Caro Coroa o Antônio. Eu tenho até que ler, porque o nome dele eu não gravei, rapaz. Antônio Carlos Pires Vieira. O Toninho Vieira, campeão em Toulon. É o que ele falou, nessa época também não tinha... Eu me lembro que eles chegaram, né? Chegou ele, o Marola. Nós somos campeões, mas não teve a divulgação. Não teve. Naquela época não tinha a divulgação, a valorização com certeza, do título tão importante. Depois é que nós ficamos sabendo. O Toninho Vieira, a geração mais conhecida como Meninos da Vila. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse campeão, com o Toninho Vieira. Um abraço. Vamos lá.